Imagine o presidente de um outro país mandar uma carta para o presidente do Brasil. Não para negociar, não para dialogar, mas para impor punições. Foi exatamente isso que Donald Trump fez. Mandou uma carta ameaçadora ao presidente Lula, anunciando uma tarifa absurda de 50% contra todos os produtos brasileiros. E o mais revoltante, fez isso elogiando Jair Bolsonaro, como se ele ainda fosse um representante legítimo do povo brasileiro. Trump não só se comportou como um imperador tratando o Brasil como sua colônia, como ainda teve a audácia de exigir que o país fique de joelhos diante dele. Isso não é diplomacia. É chantagem. E o pior, há uma parte dos brasileiros aplaudindo essa humilhação. Há bolsonaristas comemorando a punição ao seu próprio país. Isso é traição. Isso é crime de lesa pátria. A carta de Trump é agressiva, mal criada, cheia de mentiras e ataques ao Brasil. Ele começa exaltando Bolsonaro e depois mistura tudo. Política interna, decisões do STF, liberdade de expressão, como se o Brasil fosse um quintal dos Estados Unidos. E o mais grave, atrela a imposição das tarifas ao comportamento do governo brasileiro, como se fôssemos subalternos. Trump diz que, se o Brasil retaliar, ele aumenta ainda mais a tarifa. Diz que só vai considerar tirar as punições se o país abrir mão de sua soberania, de sua política comercial, das suas decisões internas. Isso é uma declaração de guerra econômica. Uma afronta. E quem está ajudando a construir esse cenário são os aliados de Bolsonaro, de dentro e de fora do Brasil. Estamos falando de uma tarifa que afeta diretamente o agronegócio e a indústria. Estamos falando de empregos, de renda, de desenvolvimento. E o que fazem os bolsonaristas? Aplaudem, comemoram, como se o desastre do Brasil fosse algo bom, porque quanto pior para o país, melhor para os planos eleitorais deles. Lula, nesse momento, está correndo para reagir, convocando reuniões de emergência. Mas a tentativa de causar um estrago político e simbólico já foi feita, embora seus efeitos estejam sendo contrariados pela resposta firme do governo e pela reação da opinião pública. Trump tratou o Brasil como colônia e buscou apoio dentro do país para isso. Há uma extrema-direita sabuja, ajoelhada, pronta para trair os interesses nacionais só para agradar seu ídolo estrangeiro. É escandaloso que essa carta de Trump tenha sido celebrada por políticos brasileiros. Eduardo Bolsonaro já havia sinalizado apoio a mais tarifas. Disse que a brincadeira do Lula nos BRICS vai sair cara. Como se as decisões econômicas internacionais fossem uma piada. Ora, se BRICS fosse mesmo um erro, por que Bolsonaro não retirou o Brasil quando era presidente? A verdade é simples. A carta de Trump é uma tentativa de sabotar o país para favorecer um grupo político. E é apoiada por uma elite antinacional, que prefere ver o Brasil ajoelhado do que ver Lula governando. E é aí que a hipocrisia grita. O Brasil tem déficit com os Estados Unidos. Desde 2009, os Estados Unidos mantêm superávit na balança comercial com o Brasil. Ou seja, exportam mais para cá do que importam. Não há desequilíbrio comercial com os Estados Unidos que precise ser corrigido. São eles que lucram mais na relação comercial. Então, por que a punição? A resposta está na chantagem, no uso do poder como arma e no apoio cúmplice de uma direita brasileira disposta a tudo para voltar ao poder. Ao estimular uma crise econômica artificial, apostam que o desgaste do governo Lula os favorecerá nas urnas. É uma manobra de sabotagem com fins eleitorais. Agora, imaginem o cenário. O candidato de Bolsonaro em 2026 vai subir no palanque dizendo: "Votem em mim, eu sou o candidato de Trump." E com isso ele vai tirar as tarifas que impôs ao Brasil. É isso que querem? Vão mesmo transformar o Brasil numa colônia oficial dos Estados Unidos? E o agro? E a indústria? Onde estão agora as associações que tanto gritam por liberdade econômica? Onde está a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil? A CNA? Onde estão os que se dizem defensores da soberania nacional? Uma parte estava calada, submissa, fingindo que não viram a carta. Mas a parte séria que se reuniu com o governo Lula deixou bem claro como serão as coisas. Que bem que vai ficar mais caro? Nos Estados Unidos, com certeza. A verdade é escancarada.
Trump impôs uma humilhação ao Brasil e Bolsonaro bateu palmas. Ele, que diz defender o agro, ajudou a construir essa punição ao setor. Ele, que diz ser patriota, se aliou a um estrangeiro para atacar o país que pretende governar novamente. E tem mais. Trump ainda ameaça iniciar uma investigação contra o Brasil usando a famosa seção 301, um dispositivo usado pelos Estados Unidos para retaliar parceiros comerciais. Ele quer que o Brasil abra mão de qualquer política de defesa econômica para beneficiar as empresas americanas. Isso significa destruir empregos aqui para gerar emprego lá. E ainda dizem que é bom negócio. É revoltante, inaceitável e deveria gerar uma reação institucional imediata. Mas os bolsonaristas aplaudem, porque seu projeto não é o Brasil, é o poder a qualquer custo, mesmo que custe a destruição do país. Vai lá, direita vagabunda! Apoiem, aplaudam, fiquem de pé, antevejam o desastre do Brasil. Agora sim, temos alguém que cuida do Brasil. Quem? Donald Trump. Como? Metendo 50% das tarifas. Aí sim, complexo de vira-lata. E para fechar com a cereja da hipocrisia, agora estão dizendo que a culpa é do Lula ou do Alexandre de Moraes. Como se fossem eles os responsáveis pelas decisões de um bilionário lunático em campanha que se acha o imperador do mundo. Como se eles tivessem escrito a carta junto com Trump. Isso é canalice pura. E enquanto tudo isso acontece, figuras como Flávio e Eduardo Bolsonaro debocham, repetem frases de efeito, ridicularizam o país até com ameaça de bomba nuclear. É o retrato de uma elite politiqueira, inconsequente e antinacional. Como é que sai dessa enrascada agora? A gente vai continuar com o nosso orgulho, né? Somos brasileiros, todos nós temos orgulho de ser brasileiros. Mas como é que resolve essa situação? Se você olhar para a Segunda Guerra Mundial, o que os Estados Unidos fez com o Japão? Lança uma bomba atômica em Hiroshima para demonstrar força. Qual foi a reação do Japão naquela época? Falou, olha, nós aqui somos patriotas, isso é uma interferência dos Estados Unidos aqui no nosso país, vamos resistir, fora Yankees. Qual foi a consequência 3 dias depois? Uma segunda bomba atômica em Nagasaki, para aí depois sim haver, no dia 16 de agosto de 1945, portanto 2 semanas depois da primeira bomba, haver uma rendição formal por parte do Japão. Então essa situação tem que ser encarada como uma negociação de guerra, assim, onde nós não estamos em condições normais, nós não estamos em condições de exigir nada por parte do governo Trump. Ele vai fazer o que ele quiser, independente da nossa vontade. Cabe a nós termos a responsabilidade de evitar que caiam 2 bombas atômicas aqui no Brasil, para depois nós anunciarmos que vamos fazer anistia, para depois nós anunciarmos, que eu acho que é uma segunda coisa que ele vai querer também colocar na mesa de negociação, porque é o que está na carta dele, que é a questão da liberdade de expressão nas redes sociais. Esse é o nível da subserviência, ou como Eduardo diz, subserviência servil. Esse é o nível da sabotagem interna. Uma elite entreguista, disfarçada de patriota, que vê na destruição do Brasil uma oportunidade para voltar ao poder. E eu pergunto, até quando vamos tolerar esse tipo de comportamento? Até quando vamos aceitar que brasileiros de 4 para Trump decidam os rumos da nossa política? Se esse conteúdo fez sentido para você, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa entender o que está por trás dessas políticas. Essas atitudes são mais do que gestos de apoio. São parte da resistência contra essa política de submissão. Nos ajudam a manter viva a denúncia e a fortalecer a luta por um Brasil soberano. Eu sou a Natália. E aqui, o que não se diz por aí, a gente revela.